Aí, entrou aí o Fernando tá no cenário novo ali, parece que ele já ia dormir. É notebook, né, Fernando? Tô no quarto. É notebook que você tem? Porque o notebook você carrega pra lá e pra cá, né? Não é computador, não. Aí, então... Beleza, Josi? E aí, Fernando? Tá, a gente tá falando aqui do Paulo Júnior aqui, os camaradas ficaram bravos comigo, mas eu não tô aqui pra agradar ninguém, não. Entendeu? Nunca tive, não vou agradar ninguém, não vou. Tá? Eu achei que faltou imprudência dele, não dele, Fernando. Eu volto a falar, como eu falei no começo, tá? Eu não vou atribuir a ele, até porque, para pensar, eu não acredito que foi ele que nunca escreveu aquilo ali. Tava evidente que ele tava prestando muita atenção na leitura, como se fosse uma leitura nova para ele. Ele não tinha lido aquilo ali ainda, entendeu? Então, eu achei que faltou um material melhor para ele, Fernando, mais preparado, com mais conteúdo, talvez, né, um pouco resumido com os pontos principais da CCB. Porque, Fernando, se falar coisa fora de sentido ou fora ou que não seja aquilo, isso é munição pro CCBano. Isso é munição. Quando a gente erra, é munição para ele, tá? Então, eu acho que aproveitou muito mal o potencial do Paulo Júnior. Aproveitou muito mal. Legal. Eu concordo com você do ponto de vista que nós estamos. Do ponto de vista que nós estamos. E qual é o ponto de vista que nós estamos? Nós estamos falando com ex-CCB, com CCB, nesse processo, e realmente, eu creio que para esse ponto de vista, foi uma palestra assim, um tanto que rasa, mas ela é extremamente fundamental para uma outra ponta, que nós não conseguimos atingir, falo por mim, que é o grupo de pastores, o grupo de acadêmicos, que precisa de informações documentais para falar da CCB. Entende? Tudo que nós falamos da CCB, Josa, a maior parte é o que nós aprendemos na oralidade. Mas para fazer um sínodo de pastores, para definir alguma coisa sobre a CCB no mundo acadêmico, no mundo pastoral, você precisa de documento. E o que o Paulo Júnior fez, e isso é para nós, cara, para mim também me dá um nó na tripa, sabe, Josa? Porque quando você fica analisando a CCB documental, escrita, você consegue arrancar muita coisa, mas ainda é muito superficial. Mas eu entendo a dificuldade do Paulo Júnior, porque ele não pode sair do papel se ele quer apresentar algo mais elaborado, mais documental, mais acadêmico. Você não pode sair do papel do que está escrito. Ele mencionou muita coisa que não estava no papel. Algumas até comentei na hora lá. Ele mencionou coisas. Ele fez menção de coisas que não estavam no papel. Ele misturou o documento interno da CCB com o documento histórico fora da CCB, ele misturou momentos, ele pegou um momento da CCB que era após 1900, ele misturou com o fato de antes de 1900, ele misturou alguns acontecimentos. Isso é nítido, que isso aí foi informações erradas que passaram para ele. Deu para ver que foi algum tipo de resumo que alguém fez e acabou misturando essas coisas. E isso acaba vendendo ele, deixou ele vendido ali. Mas quanto a você falar, não, que tem que passar informação para fora, boa, ótimo. Aquilo ali serve. Falar, aquilo ali serve. Mas eu acho que você viu, ele disse que é difícil ele fala no começo, é difícil a gente falar dessa igreja porque ela não tem documentos assim, suficiente para ir lá para poder mostrar. Eu já peguei uns 3 ou 4 pastores falando a mesma coisa. Eu fiz uma live com 2 apologetas, que eu até gosto deles, né? Eles são arminianos fora dessa parte, mas eles apontam umas coisas legais. Mas você vê que eles confessam a mesma coisa. E eles também deram bastante bola fora. Eles deram bastante bola fora, né? Só que eu acredito que o pastor Paulo Júnior, por ele estar com contato com o CCBano, e você sabe, Fernando, não basta ser ex-CCBano. Você sabe que o camarada, ele viveu na CCB boiando lá dentro, ele não sabe, ele sai, nem ele vai saber passar a informação. O nosso caso, Fernando, é que a gente resolveu estudar a CCB.
A gente vai para cima, a gente para ouvir. Eu paro para poder ouvir uma pregação aqui, Fernando. É dessa forma que a gente acha heresia. Eu vou colocando palavra por palavra. Então, mas tem uma coisa, Josa, que nenhum pastor vai ter, que nós temos. Quando um pregador da CCB fala alguma coisa, a gente sabe o que ele quer dizer com aquela frase. Por mais que a frase seja bonitinha, legalzinha, nós conseguimos saber o que ele quer dizer com aquilo pelos 30 anos que nós ficamos lá dentro. Um pastor, por exemplo, cara, ele não consegue falar. Por exemplo, um cooperador fala: irmãos, nós temos que andar guiado pela palavra de Deus. Um pastor como o Paulo Júnior vai escutar um negócio desse, vai falar: olha aí, é bonito. Vai dar glória a Eu Deus. vou escutar um negócio desse, vou falar: isso aqui é uma frase diabólica. Não, mas ela é bonita, Fernando. Olhando a semântica ali, tá correto. O problema é que eu sei, 30 anos de CCB, eu sei a tragédia por trás daquela frase. E um pastor, ele não consegue captar isso. E ele tem que ficar naquilo que é histórico, documental. E verdade, teve alguns erros ali, mas eu acho que esses erros nem anulam o fato de que a CCB é uma seita. Ele, por exemplo, falou Pará, né? Que o Franciscão sai de São Paulo e vai para Pará. Santo Antônio da Platina, no Pará. São erros desse tipo, assim, e tal. Não, é que batizou 10 pessoas. Batizou 10, não foi um. São erros. Aquele velhinho lá da porta, lá, que ele tá sozinho, eles batem até uma foto dele. Aí o nosso desespero é que você tá vendo aqui, que você tá assistindo a live, e você fala: meu Deus, cara, essa é só a ponta da iceberg do que é a CCB. Exato. Muita coisa é para poder explorar. Inclusive, eu peço a você, Fernando, por favor, você tem mais acesso, Fernando. Vai lá, se dispõe a entregar um material para eles, bom, porque eu não entrei na live querendo achar, eu fui achando que ia ser uma coisa, eu nem estava sentado, eu estava mexendo na cadeira, eu nem ia ficar aqui, eu estava até com os parafusos aqui, ó, a minha cadeira quebrou, eu estava consertando a cadeira. Quando eu fui ouvindo, falei: rapaz, o que está acontecendo com o Paulo Júnior? O que foi que fizeram com ele? Entendeu? Eu vim aqui sentar para poder ouvir. Então, eu esperava que ia ser uma bomba. Não. Eu queria ver o Paulo Júnior pregando com um ar de indignação. Quando ele ouvia a frase dos anciãos, falar: não pode, isso não pode estar sendo pregado numa igreja. Isso não pode estar sendo pregado. Essa é a nossa tristeza, porque a podridão da CCB está no que é pregado nos púlpitos, cara. Por isso que eu falo, José, esse serviço que nós fazemos aqui dos críticos, cara, ele é muito mais profundo. O bisturi nosso, ele vai muito mais profundo. Tá entrando um desviado aí da CCB. Irmão, que barba é essa, irmão? Desviado da CCB. Olha o desviado da CCB aí. Entende, José? Cuidado com o projeto Resgate, hein, meu querido? Se o Paulo Júnior, por exemplo, pega as pregações da CCB e faz uma análise das pregações, irmão, aquele negócio que ele falou do anjo lá, você lembra a visão que o Franciscão teve e que o camarada teve? E que ele seria salvo escutando o Franciscão? Cara, podia parar ali. Ali você pode ficar uma hora. Olha como é Satanás por trás desse movimento. E até hoje, esses anjos não aparecem. A salvação dele depende do que o Franciscão, de seguir o Franciscão. É loucura, ô Simão. Eu nunca tinha me atentado para aquilo. O Paulo Júnior podia parar ali. Ali tá todo o embrião da CCB, todo o DNA da CCB tá ali dentro. Você tá entendendo? Porque esse negócio, você vê que o negócio começou absolutamente maligno, com o cara tendo um sonho. O Franciscão tem o mesmo sonho, confirmando a mesma coisa diabólica. E você vê, Simão, que nenhum dos dois vão para a Bíblia, nenhum dos dois questiona o sonho, os dois abraçam o sonho como sendo algo vindo de Deus, e é um sonho com uma mensagem anticristã, anti-evangélica. Cara, ali tá todo o DNA da CCB. Se você para ali, aprofunda naquilo ali, é muito mais do que você falar como que é feito o batismo da CCB. Isso aí cara, é o mosquito. O elefante que eles engolem é muito maior. Eu vou te perguntar uma coisa. Será que eles não podiam te convidar para poder falar sobre isso lá, Fernando? Porque ele quer trabalhar nessa parte. Nós temos que contentar, nego.
Nós Não, críticos, Fernando, somos... para, Fernando. Não, para. Isso é bobagem, Fernando. Ô, Jô, deixa eu falar pra você. Nós somos queimados de todos os lados, nego. Nós não se encaixa em nenhum perfil. CCB não gosta de nós. Essas igrejas não vai com a nossa cara. O nosso jeito de falar, nós falamos para um público, nego, que não é acadêmico. Nós usamos palavra muito pesada, muito dura. Cara, ninguém olha para nós e fala, nossa, que bonitinho. Ninguém, nego. Você tá entendendo? O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, fala, Fernando. Não, você fala bem, Fernando. É mais o nosso trabalho. Aquilo que você falou uma vez é verdade. Nós descemos no esgoto, Josa. Ninguém quer estar perto de nós, mas pede, velho. Isso é verdade mesmo. Não quer mesmo. Tem camarada que fez. Até aqui nos críticos, o pessoal evitava me chamar. Todo mundo evita. Irmão. Josafá, muito bravo. Fala muita coisa. Graças a Deus. Deixa o Barbão falar aqui. Cara, não, cara. Sai direto da colheita para entrar no meio desse fogo aí. Fala aí, Simão. Manda aí. Fala alguma coisa aí. Então, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte. O que é isso? Talvez seja o fone aqui. Deixa eu desligar o fone aqui. Alto, né, rapaz? Que fone bom da bexiga é esse? Então, Josa, o que nós fazemos, cara, nós pegamos coisas assim, absurdas da CCB, sabe? Coisas absurdas, coisa assim do ancião mais famoso falar que, para de falar Jesus. É com isso que nós mexemos. Você tá entendendo? Melhorou? Então, a maneira como nós... Ficou bom, Simão. A maneira como nós falamos, cara, ninguém vai... Ai, que bonitinho, Fernando. Não vai, né? Mas poderia, viu, Fernando? Eu acho que não é por nada. Se eu falar isso, vão falar... Mas eu acho que se fosse o Fernando ali, e o Fernando tem, sim, um jeito mais acadêmico. Entre nós aqui é o melhor. Fala melhor aí, tem um jeito mais ponderado. Se fosse, não custava nada. Falar, irmãos, a gente vai chamar agora o irmão, conhece a fio o que é congregação cristã no Brasil. A gente quer falar sobre ela, tá? A gente precisa alertar as pessoas. E nós vamos chamar o irmão aqui, ele tem até um canal. Vem cá, irmão Fernando. Né? Ia ser ia ser uma aula, ia instruir. E eu acho que ia dar um impacto muito maior ainda nas pessoas das outras igrejas. De fora. Sim, pode falar. Melhorou agora, né? Melhorou. Então, meus irmãos, eu acredito sim, eu também concordo com o Josa nesse ponto, que pode sim, acho que cabe sim ele chamar lá o Fernando, né, para utilizar do alcance que eles têm, né, do nome Defesa do Evangelho, do nome Aliança do Calvário, do nome Paulo Júnior, para sim ter ali uma abordagem mais profunda sobre o CCB. Só que eu acho também que nós devemos pegar esses limões aí e fazer uma limonada disso. Eu acredito sim que o Josa pode fazer as suas críticas aos equívocos que talvez o Paulo Júnior tenha cometido, ou a falta de profundidade, né, que ele né, não conseguiu ter ali a profundidade. É bom você ponderar isso, Simão. E eu acredito que não foi dele esses equívocos. Ele foi mal assessorado. Tá? Sim. Volta a falar, sim, porque dá para ver que o documento não foi ele que escreveu. Ele precisa ler o documento com atenção, ele errava, porque não foi ele. Ele não estava familiarizado. Mas tem uma coisa que vai ser importante de tudo isso, Josa e Fernando, que muitos CCBanos, né, idólatras, doentes ali com a instituição, vão vir tentar ver o que os críticos estão dizendo a respeito disso, procurar em canais de críticos, ver o que eles estão dizendo a respeito disso, e vão se encontrar com o evangelho no meio disso tudo. Acredito vão que se não. encontrar. Vão se encontrar, mas vão encontrar, vão ouvir. Esse culto ele é mais direcionado para chamar a atenção dos pastores, cara. Sim, sim. Eu falo para você, para um CCBano, aqueles argumentos ali é fraco, né? Não estou dizendo eles. Eles vão ouvir lá o Paulo Júnior falar
Só que isso vai despertar eles curiosidade. Isso, curiosidade. E eles vão querer vir ver o que as pessoas estão falando a respeito disso e vão se deparar com os críticos. E aí os críticos vão anunciar o evangelho na língua que eles conseguem entender. É isso que eu estou dizendo. Os argumentos do Paulo Júnior lá para um CCB são muito fracos, né? E nesse ponto eu concordo que sim, caberia sim chamar o Fernando, né, uma pessoa preparada no quesito CCB e tudo mais. Depende do ponto de vista, Simão, para quem que você quer? Sim. Porque a pessoa do Paulo Júnior, ela é impactante para os pastores. Tem muito pastor que segue, que acompanha, entendeu? E que passa desapercebido com a CCB. O Paulo Júnior vai mexer com esse pessoal, que vai atrás das fontes, que vai ler o que ele leu, que vai buscar essas informações e tal. Agora, para o público CCB, desculpa, não nada daquilo ali. As palavras, até para quem está de fora, eu acho que deveria ter dado mais ênfase a palavras que já mostram a heresia num todo, como o uso da bibliomancia, falar nesse termo para chocar as pessoas. Lá a Bíblia é aberta como um ato litúrgico para ler em qualquer lugar. E agora a palavra de Deus vem na boca. É o que sai da boca. Aí ele cita lá o que um ancião falou agora, há poucos dias. Inclusive tem um dirigente da igreja que falou isso aqui, abre aspas. Tal. Isso para causar impacto. Eu acreditava que essa live é para chamar a atenção do CCBano mesmo, para poder acordar o CCBano, trazer o CCBano. Eu tava torcendo, eu queria chorar, irmão. Eu vou falar a verdade, eu queria chorar assistindo aquilo ali hoje. Porque quando eu vi lá, meu Deus, 4.500, hoje o negócio vai pegar aqui, o negócio vai dar uma bomba aqui, né? E eu acabei ficando frustrado. Eu acredito que teve muito isso, né? Eu acredito que teve muito isso, porque o Paulo Júnior ali, ele, nesse ponto de vista que o Fernando levantou, que é de conversar com os demais pastores, com os pastores de linha reformada e cristãos e bíblicos e tudo mais, porém, chamou-se a atenção, porque você não sabe, né, a divulgação que teve essa live. Então, isso chamou muita atenção do público CCB. Ferveu de gente lá. E a abordagem para o público CCB, eu acho que, não sei se era esse o ponto que ele queria, ou que aqueles que estavam assessoriando ele queriam, não sei. Isso é difícil a gente dizer. Aí a gente entra em conjectura, né? Eu não tenho um contato direto, não sei se alguém tem um contato direto com ele para dizer o que ele estava querendo, qual público que ele estava querendo atingir ali. E eu acredito que ele pegou muita coisa, né? Ela acabou pegando muita coisa, muita informação, e se ele tivesse abordado menos coisa, com mais profundidade, seria o bastante. E depois, se precisasse de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, seria melhor ainda, né? Ele foi falar das conversas que o Franciscão teve ano passado com o nome daquelas pessoas que o CCB nem sabe. O CCB nem conhece aquele canal, que ele foi falar com tal pessoa, ele nem sabe, né? Pega um ponto crucial lá atrás do passado, para não perder muito tempo na história. Fala que o CCB não passou a perna num pastor, vou dar um exemplo, batizou na água e aproveitou que o pastor não estava na igreja, né? Eu queria ver se o CCBano ia gostar que o ancião Marsola fosse fazer uma viagem e o cooperador subisse no Braz para falar mal do Marsola, e eu duvido que eles iam falar que era Deus purim naquele irmão, né? Porque o Luiz Francisco, ele fez isso. Ele foi antiético, cara. Isso foi antiético. Ele agiu como um ímpio. E depois ele vem falar que foi Deus que revelou. Então você pega esse ponto aí, tá? Já começa daí, e a suposta revelação que era Deus mandando ele pra cá, né? Ele vindo pra cá, e aí você já entra depois nas heresias da CB e já vem embora, batendo ali, entendeu? Ou seja, só pra mostrar que ela foi fundada através de uma suposta revelação. Por que eu tô falando isso? Porque todas as seitas, eu tô falando isso porque eu tô estudando isso, eu assisto debate, eu vejo documentários, todas as seitas, irmãos, não tem nenhuma.
todas elas foram fundadas em revelações. Eles dizem que recebem novas revelações. E até hoje estão fundando seita. Tem uma dissidente da CCB chamada Nova CCB. Você vai ver o relato do camarada. Deus apareceu para ele, falou para ele catar as latinhas que é os CCBanos que estão jogados para fora para trazer de volta. Ah lá, mais uma que Deus apareceu. Hã? Já tem isso? Ah, aquele lá, o Isaías do Francisco Moraes, eu falo mesmo aqui, não dou. Mas ele inventou essa já? Toda seita, Fernando. Toda seita. Ele inventou essa? Essa história ele já conta, já tem um tempo já. Ele Deus conta. apareceu Fernando, pra ele, mandou pegar latinha. se eu chegar aqui, Fernando, e falar, olha, Fernando, eu quero fundar uma igreja. Não cola. Então o camarada, ele tem que dizer que é Deus que tá mandando. Ó, eu não quero, tá? Eu não quero, mas Deus tá me mandando. Então eu vou, e aí vocês vêm comigo. Vai ser, então o fato é, aponta que Luiz Francisco diz que recebeu uma suposta revelação de Deus, tá? Pra mergulhar o camarada na água do parênteses aqui, Josa. Só abrindo parênteses aqui, ó. Isso aqui é muito bom também, ó. O Will, ele comentou assim, quando algum leigo for buscar algo sobre a CCB, vai no vídeo do Paulo Júnior, cai direto, porque é um canal com 1 milhão. Isso é muito bom também, viu, Josa? Porque ali, querendo ou não, ele tá deixando claro que a CCB é uma seita. Entendeu? Sim. Aí vamos supor alguém tá visitando as igrejas aí e cai no conto da CCB, porque a CCB engana quando o camarada é simples, né, Simão? Aí o cara, vou dar uma pesquisada aqui, vou colocar no YouTube a CCB e cai no canal do Paulo Júnior, e ele dando aquele relato ali, mostrando que a CCB é uma seita, o cara acende todas as alertas. Ó, é um outro ponto positivo desse culto tratando da CCB, entendeu, José? Tem muito ponto positivo, muito. Então, nós vamos ter que fazer uma limonada, né? Nós vamos ter que fazer uma limonada com esses limões aí, porque, infelizmente, a profundidade para falar de CCB, o Paulo Júnior não tem. Então, ele vai atingir o público dele lá, dos pastores, que é importante, e nós aqui, querendo ou não, Josapa, nós vamos ter os nossos trabalhos aqui para desfazer alguns mal-entendidos, alguns equívocos, mas é assim mesmo, nós já estamos acostumados. Mas a gente queria, Fernando, o Simão, colocar, se Deus colocasse a indignação, que é conhecer a CCB de verdade, dentro do coração do Paulo Júnior, para ele usar o poderio que ele tem na pregação que Deus deu para ele, para ouvir aquela pregação forte, sem olhar documento, sabe? Sem olhar, de cabeça levantada, pregando pro povo, com conhecimento da causa. Rapaz, isso ia ser uma maravilha. Entendi o teu ponto. Legal, boa. Isso ia ser uma maravilha. É isso que eu nunca esperava. E eu torço que isso ainda aconteça um dia. Eu torço, tá? Ou seja, quanto mais as pessoas souberem da CCB, as heresias, isso vai ficando cada vez mais comum para eles. E aí sim, Fernando, levantar a cabeça e pregar pesado, forte, contra a seita da congregação cristã no Brasil, né? E hoje, Fernando, inclusive, eu não vi o culto ainda, mas já chegaram me falar aqui que o Luiz Carlos de Viçosa tava todo ouriço com um chucaim parecendo uma cobra por causa da live, que eles sabem que ia ter do Paulo Júnior, então o camarada atacou de todos os lados hoje, estudo bíblico, eu não vi comentário, estudo bíblico, atacando, né, os pregadores, tal. É uma coisa que eu convido vocês, vamos dar uma olhada depois e ver se a gente faz alguma coisa para falar, porque eles estão acompanhando esse movimento, tá? Esse movimento. Eu vi uns vídeos, uns cortes, né, desse culto aí, e realmente tá descendo porrete lá em teologia, em estudo e tudo mais. Só que ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer. Ele sabe falar. Aquilo é perigoso. Eu fiz uma live dizendo o ancião mais perigoso da CCB, ele me processou por causa disso. Eu chamei ele de mais perigoso. Aí o juiz leu e viu e falou, não tem nada a ver, cara. O cara tá falando teologicamente. O próprio juiz falou isso pra ele. Ele quis dar a entender lá que eu estava chamando ele de perigoso, assim, socialmente, sabe? Socialmente, como se ele fosse malandrinho. É bem esperto aquele senhor, né? E só que ele usa evangelho, irmão, ele faz uma salada, ele fala de evangelho. Me disseram que ele falou hoje de evangelho, parece que evangelho umas punhado de vez.
punhado de evangelho. Então ele fala de evangelho, aí ele pausa e fala da heresia, aí ele vem com o evangelho de novo. Ele não fala heresia abertamente, por isso que é difícil. Ele não fala abertamente, ele faz um jogo de cintura e tal, e que você tem que buscar a palavra. Quando ele pega nessas partes, você tem que buscar a palavra, tem que ficar esperando em Deus, né? Aquele homem é esperto. Só que é o seguinte, Fernando, ele não tá agradando o povo da CB, que o povo não gosta daquilo que ele tá pregando, não. Ele não gosta. Ele sabe disso. Ele só prega daquele jeito no Brás. Pega os cultos, eu já peguei uns 3 áudios dele aqui pregando fora do Brás. O camarada grita, profetiza, faz profetada, e ele é outra coisa, totalmente diferente. Ali, ele tá pregando para nós, os críticos. Ele tá querendo se apresentar como irrepreensível. Alguém que é da CCB e tá pregando evangelho. É isso, entendeu? Então, ele vai dar um pouco mais de trabalho, mas hoje parece que o camarada perdeu a linha e agora é a hora boa da gente fazer uma análise sobre o que ele tá falando, né? Porque a preocupação dele é a quantidade de... Você tem que entender uma coisa, viu, Josafá? Fernando... Você tem que entender alguma coisa, até a frase é igual a que ele usa. O jeito de falar e a frase, você tem que entender uma coisa. O Fernando, ele... Você é uma lâmpada quebrada no caminho. Você não teve sorte no nosso meio, não, viu? Porque desse jeito eu tava criando o Fernando. Mas acabei criando uma cobra para me picar. Ixi, mas tem outro aqui. Tem outro aí que ele gostava muito e caiu da graça também. Caiu da graça? É mesmo? 2. Mas caiu mesmo ou porque você tá falando que saiu da CCB? Saiu e creu no evangelho também e abalou. Será que é porque tem um contato com a palavra mesmo, Fernando? Vocês começaram a estudar, é isso mesmo, né? Como é que é, Jota? Isso que acontece é porque a pessoa começa a estudar, ter aquele contato e acaba saindo mesmo. Foi isso que aconteceu com vocês, né? Com o Luiz Carlos, por exemplo, cara, quem me ensinou a buscar a resposta na Bíblia, assim, foi o Luiz Carlos. O Luiz Carlos, ele me empurrou a ir para as escrituras, entende? Só que daí é um problema. Quando você começa a ir para as escrituras e você quer se aprofundar, você começa a fazer pergunta pro camarada. No comentário aí que vocês conhecem, eu não conheço. O Joel. Saiu tá dando trabalho. O Joel conhece quem que é. Gostei do comentário. Tá dando trabalho. Se estiver dando trabalho pro diabo, tá bom. E aí você começa a aprofundar em teologia, né, cara? Você começa a conhecer a palavra de Deus e se apaixonar pela palavra de Deus. E aí quando você... Essa foi uma coisa que me marcou com o Luiz Carlos. Porque ele sim... eu fui influenciado por ele a ir para as escrituras. Claro que de um viés que ele tem, nós já falei muitas vezes aqui qual é o viés que ele tem, e comecei a ir. Quando nós começamos a ver que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e tudo tem que se conformar com as escrituras, eu fui conversar com ele novamente. Falei, irmão Luiz, mas aí tem um problema. Porque eu estou indo congregar, estava eu e o Gabriel lá na casa dele, lá em Viçosa, sentado na mesa dele. E nós estávamos conversando, o assunto estava desenrolando, e ele conta os mistérios. É muito gostoso conversar com o Luiz Carlos, né? Ele entra nos assuntos e tal, muito bom. Mas aí, cara, aquela preocupação, aquela incomodação. Você sabe que quando você começa a conhecer o evangelho, né, Simão? Você começa a ser triturado nos cultos. Porque você quer ouvir de Jesus e cadê Jesus? Nós estamos igual o Marta no sepulcro, né? Aonde colocaram o meu Jesus? Não tem evangelho, não tem pregação da palavra. E aí eu tava com o Luiz Carlos sentado e nós discutindo ali, conversando um assunto legal e tal. E eu falei assim, irmão Luiz, mas o que nós vamos fazer agora? Porque eu vou nos cultos e o evangelho que nós estamos conversando aqui, eu não escuto ser pregado. Cara, o semblante dele mudou. E ele falou assim, eu não tenho visto isso aí não, irmão. Pelo menos aonde eu tenho congregado, eu tenho visto a palavra sendo pregada. Aí me chocou. Eu e o Gabriel. Falei assim, não é possível. Isso que nós como estamos explica, falando... Fernando, como explica esse fenômeno, Fernando? Como? Cara, o homem tem contato com a palavra e nesse momento você percebeu, ele conhece, mas ao mesmo tempo ele está cego.
Aí, cara, aí foi a primeira decepção que eu tive com o Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos é uma pessoa maravilhosa. Meu, não tem. O cara é top, a família dele é top, tudo é top. A primeira decepção que eu tive com o Luiz Carlos foi quando ele negociou. A hora que eu ataquei a instituição, foi a primeira vez que eu falei que eu ataquei a instituição. Eu falei, irmão Luiz, eu não estou vendo isso nos púlpitos. Eu tinha certeza que ele ia concordar comigo. Eu tinha certeza. Não. Ele deu uma ré assim, Simão. Tá entendendo? E falou assim, eu não tenho visto. Ele mudou o semblante. Foi a primeira vez que eu vi um semblante duro dele responder comigo assim. Eu não tenho visto isso aí, não. Aí até eu contradisse. Ele falou assim, o irmão não tem visto isso porque você não fica sentado no banco igual eu fico. Você vai lá e prega. Agora, tira o teu bigode aí, que na época ele tinha bigode. Exatamente. Tira o teu bigode aí e senta comigo lá. Vamos congregar comigo. Vai na minha comum lá em Curitiba. Pro senhor ver, e aí, cara, ele desconversou total. Ali eu vi que ele negociou. E é exatamente o que eu vejo hoje do Luiz Carlos, a minha tristeza com ele, que ele negocia absolutamente. Aqui, Josi, aqui é um assunto para nós conversar. Esse é um assunto maravilhoso. A marca de um cristão é amor pela verdade. Josa, a marca do cristianismo e a marca do trabalho de Cristo em nós é amor pela verdade. A marca do paganismo, sabe qual que é a marca do paganismo? Uma religião pagã ou um coração pagão? Qual que é a marca do paganismo? Não é a verdade. Vai me ajudar? Vai melhorar minha vida? Vai resolver o problema do meu casamento? Vai curar a minha enfermidade? Vai. Então, legal. Você lembra aquela história lá no Antigo Testamento que a Arca do Concerto foi tomada? E a Arca do Concerto foi tomada pelos filisteus e os filisteus pegou a Arca do Concerto e colocou lá no templo de Dagon? Eles entram dentro do templo de Dagon com a Arca do Deus de Israel. Mas espera aí, você vai misturar o Deus de Dagon, que é o Deus do trigo, com a Arca da Aliança, que representa Deus conosco, a Israel? E a imagem caía, né? Exatamente. Por que eles levam no mesmo altar ali de Dagon, eles colocam o Deus de Israel? Porque pro pagão, não importa se Dagon é a verdade, se a Arca da Aliança é a verdade, se o Deus de Israel tá certo, se o Deus da Filístia... O importante é, Dagon dá para nós o trigo. Esse Deus de Israel faz o quê? Ele é muito poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele mandou maná do céu. Caramba, gostei desse Deus. Agora nós tem Dagon. Mais o Deus de Israel. Mais o Deus da Síria. Junta tudo aqui. Coloca ele no panteão. Porque agora vai dar trigo, vai dar morango, vai dar arroz, vai chover, vai fazer isso. Vai ser uma maravilha, porque todos os deuses estão aqui. O coração pagão e a religião pagã não tem compromisso com a verdade. Ele tem uma única pergunta: vai me ajudar? Vai salvar meu casamento? Vai curar minha doença? A verdade? Não importa. Você vai ver que dentro dessa instituição CCB e os corações que não foram transformados pelo Evangelho, eles estão preocupados. O importante é, olha o milagre, olha o que Deus fez comigo, olha como é que a minha vida era arrebentada, olha como agora a minha vida foi mudada. Quando você é transformado pelo Evangelho, e esse é o ponto que eu quero chegar, Josa, quando você é transformado pelo Evangelho, eu não quero saber se você tinha um câncer e você entrou na congregação e você foi curado. Eu não quero saber se o seu casamento estava arrebentado, você entrou na congregação e teu casamento foi arrumado. A minha pergunta é a verdade? Se essa verdade vai me fazer morrer, se essa verdade eu vou ver os meus filhos sendo queimados, jogados no Coliseu, se eu vou ser cerrado ao meio por causa dessa verdade, não importa. A marca do cristão é amor pela verdade. Você está entendendo? Então, quando eu vi ele recuar por causa do poder, por causa do ministério, ele fingiu que estava tudo bem, aquilo foi a primeira decepção que eu tive. Eu falei, peraí, até agora nós estávamos falando que é a palavra de Deus, que isso é verdade, mas quando a verdade dele foi confrontada com o cargo, com o ministério, ele recuou. Você está entendendo, Josa? Aí eu falei, não. Aí começou, o Senhor foi abrindo os meus olhos. Você entende? Então o cristão, não importa, olha o cristianismo do primeiro século. Quando você cria no cristianismo, isso melhorava a tua vida, Simão?
Pelo contrário, você perdia tudo. Você tinha os bens tomados pelo governo. Os seus parentes, os seus filhos, a sua família era queimada na fogueira. Mas tem mais um desviado aí da CB. Ó aqui, Joelzinho, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Esqueci, cara. Vou ir semana que vem buscar. Essa semana. Eu não vou estar aqui, nem adianta. Você entende, Josa? Então, quando eu vi ele recuando, porque uma coisa é você falar bonito, outra coisa é você sustentar a verdade diante da aflição, da perseguição, do ódio, lá. Isso é a marca. Qual é a marca da perseverança dos santos? É guardar. Olha o que Jesus vai dizer no Apocalipse: guardar o testemunho da minha palavra. É só isso. Não é ver milagre. Não é fazer morto levantar. Não é fazer fogo descer do céu. A marca de um cristão é dizer: Bíblia é a palavra de Deus, eu não nego. Salvação é pela fé. A justificação é mediante a fé. As obras não têm valor nenhum. Sem santificação é manter esses marcos da fé cristã, mesmo que isso destruir a tua vida. O culto da CCB, Fernando, ele tem todo esse viés que você acabou de mostrar aí sobre um adorador de um Deus estranho, que é... A congregação, lá... todos os seus membros são pagãos. Eles estão lá. O que esse Deus pode fazer? Por que eu não largo da CCB? Olha o que Deus fez comigo. Eu fiz... Eu era assim, lá vem os testemunhos. Eles não apontam o evangelho. É testemunho, né? Você senta com o CCB para conversar, ele não consegue abrir a Bíblia com você. Por quê? Porque não interessa se a Bíblia está certa, está errada, se é mentira. O interesse é, a minha vida era destruída, eu era do crack, olha como é que eu tô. Eu era magrinho, olha como é que eu tô. Você vai falar do evangelho para um CCB? Hã? Você vai falar do evangelho para um CCB, e você vai abrir a Bíblia, ele fala assim, tá bom, então deixa eu te contar uma obra que Deus fez na minha vida. Exatamente. Ele faz quer isso. Mostrar o quê? Ele quer mostrar o quê? Esse Deus da CCB resolveu os problemas da minha vida. Agora você quer apresentar um negócio que você está falando aí, é legal, é bonito, é legal ver você falar, Simão, mas cara, é frio, não tem vida, minha avó, não muda nada. O que resolve isso? Não, eu não tô aqui no cristianismo para resolver problema. Pelo contrário, provavelmente o cristianismo vai me trazer muitos problemas que eu não tinha antes. Isso é tomar a cruz de Cristo. Mas amor pela verdade. Amor pela verdade. Eu vou me arrebentar, mas a palavra de Deus diz isso. Exatamente. Isso é um marco inamovível. Eu não saio daqui. Mas, Fernando, nisso aí é que entra a parte que você ama mais a Deus do que a si mesmo, né? Porque você, pela verdade, está disposto a sacrificar até a sua própria vida para não ter nada, assim, de material em troca. Eu não vou receber nada. Eu vou só me sacrificar. Você já percebeu que todo o trabalho do Espírito Santo não tem... Olha para você ver, o paganismo pega o Espírito Santo, eu estou chamando a congregação aqui de pagã, o paganismo pega o Espírito Santo e transforma o Espírito Santo num poder que resolve os teus problemas. Sabe o que é o Espírito Santo no cristianismo? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele trabalha para o reino, né, Fernando? Ele não trabalha para você. Ele trabalha para o reino. Exatamente, é pegar o Josafá e guiar o Josafá em toda a verdade. É pegar o Simão e guiar o Simão em toda a verdade. E daqui a pouco vai vir a tentação. Qual que é a tentação? Saia da verdade, minta, sonega, inventa heresia. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo negócio, você está perdendo amizade. Fica na CCB, você vai perder os amigos. Mas eles estão pregando a mentira. Não, inventa alguma coisa, vai lá no culto e adora a Deus individualmente. Mas quando ele prega, ele está pregando um outro Cristo. Não, finge que você não está vendo. Porque se você começar a falar, vão te perseguir e vão não sei o quê. O Espírito Santo vai te guiar na verdade. Essa é a marca do cristão, gente. Pelo amor de Deus. Você entende? Agora, quando eu conversei com o camarada, ele chegou no Braz, olha lá o Luiz Carlos, chegou no Braz, o que aconteceu, nego? Que dia que o Luiz Carlos levantou como ancião poderoso que ele é, ele falou, isso que o Marsola está pregando é diabólico, é terreno, é animal e é diabólico. A igreja não deve comer esse instrumento, isso aqui é um instrumento. Porque ele falou muitas vezes para mim que aquilo era aberrações. Mas quando era um cara grande, Marsola, Salvador falando, finjo que não vi.
Fernando, contrário, o Marsola pregou que Jesus morreu, mas não reina. Não entrou no reino. O Marsola pregou que a CCB é a estrela que nos leva a Jesus, na cara dele. Eu vou falar, Fernando, eu vou citar uma pregação que envolve o Luiz Carlos. Ele falou que Jesus não entrou no reino. No culto seguinte, colocaram o Luiz Carlos para atender o culto e o Marsola estava lá. O Marsola levantou com um papelzinho para tentar se justificar, não conseguiu explicar, não consertou o que falou, não pediu desculpa. O Luiz Carlos volta para o atendimento do culto depois que o Marsola desce e ele não fala nada contra a heresia que o Marsola pregou. Nada. Ele continuou o culto normalzinho. Eu tenho na capa do meu vídeo os dois na tribuna, tá os dois, um descendo e o outro subindo. Eu vi nele há 6 anos. Foi aí que eu declinei. Foi aí que eu vi que eu estava aliançado com um camarada que falava bonito, mas a verdade para ele não era mais valiosa do que a vida. Não era. Tanto é que eu me arrebentei. Todos os camaradas que estavam rodeados do Luiz Carlos hoje são ancião. Você pega o Toscano na Água Rasa, Cupincha do Luiz Carlos como eu era. Hoje o cara era ancião, ele nem tinha ministério na Água Rasa, ele foi direto para ancião. Tá tudo lá. Meu irmão, não importa. A minha vida vai se arrebentar. Mas um cristão, ele está aliançado com a verdade. Porque eu sou bom? Não. Porque o Espírito Santo, ele guia o crente na verdade, nego. Ele não sonega diante de Nero, de César, de Antipa, de Herodes, de seja quem for. Ele está com a verdade. Sabe? É interessante isso aí. É interessante isso aí que o Fernando está falando com relação ao Luiz Carlos lá. O Joel deve estar querendo falar ali que ele entrou... falou nada. só o José me convidou, eu fiquei honrado aí pelo convite e educadamente aceitei. Também não, né? Não convidei para ficar quieto também, não adianta. Então. Bom, pode falar, Simão. Eu vou só concluir minha fala aqui, você fala aí, João. E é interessante isso, que eu também tinha uma relação assim mais íntima com um ancião aqui da minha região. E era um ancião desses mais voltado para leitura de Bíblia e tudo mais, né? Que faz, de certa forma, faz teologia, né? Faz uma certa teologia, não tanto como o Luiz Carlos, que o Luiz Carlos é bem mais instruído do que ele, mas que foi um cara que me influenciou, de mas certa o Luiz forma. Carlos é desobediente, né, Simão? É desobediente, não seguiu a regra do CCB e ainda foi estudar fora. Sim, ele foi ler livro de fora. Mas aí eu tive essa influência, assim, né? Que eu era muito ligado com ele, e eu tive aquela influência de leitura de Bíblia, de ser voltado para a Bíblia ali, de ler Bíblia, mas sem conhecimento contextual, sem nada. Então era aquela bagunça CCBiana na minha cabeça. Mas depois, através disso, e através até mesmo de uma fala dele, que uma vez eu me lembro, eu estava até tentando lembrar de onde que eu tinha ouvido isso, que eu cheguei a esse ponto, e aí eu me lembrei que eu tinha ouvido da boca desse ancião. Uma vez ele citou, ele falou assim, porque o original da Bíblia fala isso. Eu nunca tinha visto um ancião, cooperador, ninguém falar nada a respeito de original, eu não sabia nem que isso existia, né? Para mim, a Bíblia original era a Bíblia da CCB, então não fazia ideia. Né? Da Sociedade Bíblica. Isso. Aí eu ouvi aquilo ficou guardado, né? Você viu, para vocês verem o tanto que um CCB é leigo, né? Em questão de escritura. E eu sendo cooperador, né? E eu guardando aí, ó. Olha o pai da fé. Olha o pai da fé do Fernando. O pai da fé. Oh, meu Deus do céu. O pai da fé. Agora é aí, papa. meus irmãos. Agora é papa. Aí o que acontece? Um dia, o Espírito Santo usou daquilo ali, através de coisas que foram mudando com o tempo, né? A questão da misericórdia, porque o Banco da Misericórdia, aquilo ali começou a me chamar a atenção, e eu comecei a pesquisar, até que um dia, eu falei assim, peraí, lendo o texto de Efésios 2:8, né? Resumindo, eu falei assim, original, já ouvi falar sobre original, eu vou pesquisar esse negócio,
porque eu nem contato muito com... Eu era daqueles que nem tinha muito contato com a internet, né? E eu comecei a ter contato com a internet e tudo mais, e eu fui buscar no original. Peraí, deixa eu ver esse original. Muito, muito. Pra você ter uma ideia, eu não me envolvia com a internet para não atrapalhar a minha pregação na CCB, a revelação. Imagina como devia ser chato, cara. Simão. Eu era muito legalista e tudo mais. Mas foi através dessa fala dele sobre originais é que eu cheguei no original de Efésios 2:8, graça. O que era graça? E naquele momento, o Senhor me converteu no original daquele texto. Mas olha o que é interessante, que depois de algum tempo, já amadurecendo no Evangelho e tudo mais, quando eu comecei a pregar aquela parte soteriológica a respeito da salvação, do Evangelho ali dentro da congregação, a princípio, quando eu estava na CCB ali, eu tive um certo apoio nos bastidores desse ancião. Mas quando eu denunciei abertamente as heresias da CCB, esse ancião foi o primeiro a falar para mim: assina tua carta de renúncia e renuncia, entrega aí para o cooperador. Esse ancião, esse Você era próprio cooperador ancião, jovem, Simão? Primeiro. Era cooperador oficial. Ele foi o primeiro. Então, ele foi o primeiro. Então, ele negociou certas coisas que ele me apoiava nos bastidores, mas quando chegou, olha, aí eu apertei ele no canto, eu falei assim, olha, você me apoia nos bastidores, mas quando chega na frente de todo mundo, você nega? Que negócio é esse? Quando eu coloquei ele no canto, o que ele fez? Eu fico com a CCB. Ele fez o que o Luiz Carlos fez. Não, peraí, não é bem assim. Aí ele começou, mas não é bem assim, você está acabando com os mais antigos, não precisa falar dessa maneira, não é bem assim, você é novo ainda. E aí começou aquele mimimi, e eu falei, olha, o negócio está acontecendo que você está negando a verdade. Sim? Que cidade, estado você mora em? Onde foi isso? Candeias, Minas Gerais. Nossa, Candeias, Minas Gerais. Essa é Sudeste, né? Porque eu tava lá no Sul, cara, no Rio Grande do Sul, e eu ouvi fica com o seu Deus Bíblia que eu fico com o meu Deus congregação. Né, isso. De uma pessoa. É sempre a mesma coisa. Tipo, a galera tá distante, né? Mas a ideia é a mesma, né? O espírito é o mesmo, né? No sentido de entendimento. O Josafá tá a mesma coisa. Bem. Então, eu coloquei esse ponto aí só para vocês verem que a mesma coisa que aconteceu com o Fernando, com o Luiz Carlos Viçosa, aconteceu comigo aqui, também com um outro ancião, e aconteceu com o Joel, lá do outro lado, porque é tudo a mesma coisa. Quando você realmente quer pregar o evangelho sem negociar a verdade, sem fazer jogo de cintura, sem fazer politicagem, eles não vão aceitar. Simão, eu penso assim, eu não consigo entender. Eu sei que isso é obra do Espírito Santo. É alguma coisa a ver com aquela otite. Otite não, eu não guardo esse nome, então eu falo brincando. É notite, né? É notícia. É notícia mesmo. Os Emaús lá notícia, mas o correto, a pronúncia dele mesmo, para nós, é notícia. É notícia. O camarada entende, conhece o evangelho, mas não gera nele esse sentimento. Porque, irmão, eu falo de mim, eu joguei tudo no chão. Foi tudo pro chão, não quis saber de mais nada. Eu fui embora. Um dos sentimentos que gera, né, que eu sinto também, é medo. Você perde até o medo da morte. O negócio é tão maravilhoso. Nem a morte te põe medo mais. Que eu acho que é isso que fez os cristãos e faz os cristãos a não se preocupar com mais nada, entendeu? Então, eu não consigo entender um homem daquele lá conhecer o evangelho e ele tá brincando com o evangelho. Ele tá flertando com o diabo. Porque o camarada, ao invés Eu me lembro de ter pegado uma reunião presencial ministerial com o Luiz Carlos. Foi aqui numa cidade vizinha chamada Formiga.
uma cidade vizinha aqui. Pequenininho, né? É bem pequenininha aqui. Era bem pequenininha. Piada. E aí eu fui nessa reunião e eu tinha conhecido o evangelho assim de pouco, né? Ainda estava muito novinho ali no evangelho. E esse camarada entrou numa pregação de Romanos. Eu nunca tinha visto Romanos, a não ser 8, versículo 32, né? 8, versículo 32 lá. Ninguém da CCB pregar Romanos e falar sobre a carta ali e entrar. Eu fiquei admirado, eu falei, encontrei alguém que está pregando o evangelho dentro da CCB. Pra você ver tanto que o Luiz Carlos, para uma pessoa que ainda não está amadurecida na fé, ele confunde a cabeça da pessoa. Depois que eu amadureci no evangelho, que eu fui ouvir ele novamente nos cultos online, nas transmissões online na pandemia, para me ver se tinha alguém lá pregando alguma coisa parecida com o evangelho. Eu fui assistir aquilo lá para isso. Quando eu fui assistir, aí a minha irmã, olha, porque lá tem uma pessoa que é o Luiz Carlos, ele prega o evangelho, e eu fui conferir. Quando eu ouvi novamente o Luiz Carlos, eu fui desmistificando e tirando ali os pontos e mostrando para minha irmã, olha, aqui não é evangelho, aqui está misturado, aqui tem veneno, e falei assim, esse aí é o mais perigoso. E a minha irmã caiu o queixo assim e falou assim, eu achei que eu estava pregando o evangelho, porque a minha irmã já tinha entendido o evangelho. Eu tinha pregado o evangelho para ela. Não, o Fernando, o Joel, até perguntar aqui para vocês, como é que o camarada pode ficar lá, dizendo que ele é convertido, que ele creu no evangelho, e ele vai para a igreja porque ele tem que andar no costume da CCB, ele tem que seguir o rito litúrgico. E ele creu no evangelho e ele vai sem preparar nada, vai pro canto da parede branca lá, fica esperando a tal da revelação, que é misticismo isso daí, puro. E ele vai pregar a palavra. Como pode isso daí? Como pode dizer que ele tá vivendo o evangelho, tá pregando o evangelho, pregando coisas assim aleatórias, né? Vindo, porque isso, essa fábula de ir pro canto e vir é que alimenta o sentimento daquele povo, de que a voz de Deus vai falar na boca dele. Eles estão esperando a suposta revelação, que é o próprio Deus que vai aparecer ali. Não é a palavra, não é a Bíblia, irmão. Não é a Bíblia. Não é ali, eu estudei Romanos tal e vou pregar hoje aqui para vocês, irmão, estou trazendo a palavra e eu trouxe mais referências da Bíblia que corroboram e eu vou pregar, ou seja, pregar com responsabilidade. Como que eu posso acreditar que essa pessoa creu no evangelho, está pregando o evangelho e ainda pregando por suposta revelação que Deus está dando ali para ele? Explica para mim, vocês aí. Para quem não sabe que está chegando agora, o Joel que está aqui embaixo de mim, ele foi cooperador de jovens na Congregação Cristã no Brasil, tá? Também conhece bastante. Como fazer isso? Comentando sobre isso, até quando eu cheguei na live, vocês estavam falando do assunto, e quando eu tava saindo, foi uma das coisas que eu mais perguntava pro Fernando, não sei se ele vai lembrar disso, a gente conversou muito sobre isso na época. Fernando, e os milagres? O que eu faço com os milagres? Eu vi umas coisas diferenciadas, né? E agora, cara, o que eu faço com isso? Então, era uma coisa que a gente conversava muito, porque realmente é algo que segura, né? E agora, indo para essa pergunta do Josafá, assim, eu tive a experiência de ter tido um contato com o evangelho, ter crido, eu